nós estamos dentro de um tema intitulado Fluindo no Espírito. E eu acredito que uma das vontades de todos os irmãos é descobrir como fluir no Espírito. Porque a aparência que nós temos é que umas pessoas fluem mais do que as outras. Algumas pessoas elas têm mais facilidades para fluir no Espírito do que as outras pessoas. Mas na verdade, irmãos, essa liberação está disponível para todos. Todos nós podemos fluir no Espírito de maneira sobrenatural, irmãos, e extraordinária. Porque o Espírito que antes estava com os profetas, hoje ele está em você. Ele habita em você hoje, e isso é poderoso demais. Então eu quero tentar ajudar os irmãos e construir aqui uma ideia de o homem como um ser espiritual se relacionando com o Deus que é Espírito. Então, para que eu possa fluir no Espírito, eu preciso primeiro ter a concepção de que Ele é Espírito. E Espírito se relaciona com Espírito. Essa é uma coisa meio espírita aqui agora. Então eu vou tentar, com base no texto bíblico, irmãos, eu trouxe bastante texto bíblico. Você hoje vai levar uma surra de Bíblia aqui nesse lugar. Ou melhor, vai chover bênção de Bíblia na sua vida nesse lugar. Para que por meio da revelação da palavra, possamos ter a compreensão de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, tanto para eu quanto para você. Então, irmãos, olhando para a palavra de Deus, o espírito do homem é o veículo pelo qual Deus se relaciona com o homem. Deus escolheu uma maneira de se relacionar comigo e com você, é por meio do Espírito. É por meio do Espírito do homem que nós recebemos direções, orientações. É por meio do Espírito que possuímos, dado por Deus, que nós conseguimos nos relacionar com Deus, e essa relação nos favorece, porque Deus é precioso, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Ele sabe fazer todas as coisas perfeitamente, como ninguém sabe. Então, se nós aprendermos a conectar, a sintonizar com Ele que é Espírito, e recebermos as suas direções no nosso espírito, nós vamos ser vencedores, irmãos. Nós vamos triunfar. Nós vamos ser prevalecentes, irmãos. Por quê? Porque segundo o texto de Romanos 12:2, Deus tem para nós uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade. Alguém vai dizer um glória a Deus aí, um aleluia? Essa é a revelação da palavra de Deus. Então eu vou começar por Provérbios, capítulo 20, versículo de número 27. O texto da palavra de Deus que diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha o que o texto está dizendo: que o espírito que eu tenho e que você tem é a lâmpada. Você não sabe que você é um ser espiritual? Daqui a pouco você vai ver como a palavra de Deus trata você como um ser espiritual. Você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Vou repetir essa frase, porque ela não é minha. Ela é uma frase do apóstolo Paulo, escrevendo em a primeira carta de Tessalonicenses 5:23. Ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um espírito, fala comigo, eu sou um espírito. Fala em fé, fala, eu sou um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Fala logo, esse eu não é o eu. Aleluia. Então esse eu que você está olhando e me vendo aqui, não é o eu que de fato sou. Porque o eu que o Everton de fato é o eu interior, que só Deus pode contemplar e ver.
É o homem espiritual que habita no corpo que os seus olhos veem. O que os seus olhos veem é o eu exterior do Everton, mas o que se relaciona com o Espírito de Deus é o eu de quem de fato o Everton é existente, o eu interior, o homem espiritual. E o texto de Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, olhando para esse texto, nós observamos que é por meio do Espírito que Deus se relaciona com o homem. É por meio do Espírito que Deus revela a sua vontade ao homem. Esta é uma conexão entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, e versículo 16. O texto diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. A parte do filhos de Deus aqui vai ficar para um outro momento. Mas olha a primeira parte do texto. O texto diz que o próprio Espírito, vocês estão vendo Espírito com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus. Mas quando o texto diz que o próprio Espírito, o texto diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito com letra minúscula, que é o meu e o seu Espírito, é o Espírito do homem. Então, entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem, há uma relação de testificar. Logo, eu não sou filho de Deus porque você falou que eu sou. Eu não sou filho de Deus porque eu me arrepiei achando que eu sou. Eu não sou filho de Deus porque um dia alguém profetizou dizendo: tu és o filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque o meu ser íntimo, em contato com o Espírito de Deus, sentiu poderosamente essa verdade, testificando no meu interior que eu sou filho de Deus. Tem mais filhos de Deus aqui nesse ambiente, nessa noite? Então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, se relaciona, se manifesta com o nosso espírito, e o texto diz que somos filhos de Deus. Eu devo fazer uma ressalva aqui de que Deus é espírito, como eu já mencionei. E essa é a palavra de Jesus em João 4:24, e é um texto que nós vamos usar aqui essa noite. Sendo Deus espírito, ele não é só espírito, ele é o Pai dos espíritos. Então todos os senhores e as senhoras que estão aqui, como seres espirituais, só estão aqui porque há uma paternidade a respeito da sua espiritualidade. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus. Você é um espírito que flui do Pai dos espíritos. Aleluia! Isso é poderoso demais. Então, logo, sendo Deus o Pai dos espíritos, é Ele quem coordena essa relação com os seres espirituais. Então, os filhos de Deus podem esperar serem guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, que são espíritos, podem esperar com que o Espírito de Deus lhes guie, lhes oriente, lhes direcione para onde Ele quer que você vá. Fala: eu sou um espírito. Fala: eu sou filho do Pai dos espíritos. Fala: eu sou um ser espiritual. Fala: que tem uma alma e que habita em um corpo. Isso tem que ficar gravado na sua mente aqui, irmãos, porque a partir dessa contemplação e revelação, você vai poder fluir poderosamente no Espírito de Deus, amados. Então, o homem espiritual, segundo o texto da palavra de Deus, ele só é um ser espiritual. Por quê? Porque ele é feito, segundo Gênesis 1, 26 e 27, a imagem e semelhança de Deus. Espera aí, se Jesus afirma em João 4:24 que Deus é espírito, quem está comigo diga amém. Amém. Se Jesus afirma
para a mulher samaritana em João 4:24, que Deus é Espírito. E se Gênesis 1, 26 e 27 diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se Jesus diz que Deus é Espírito e eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, logo eu sou um ser espiritual. Ainda, infelizmente, há pessoas que acham que ser imagem e semelhança de Deus é ter o nariz que Deus tem, é ter o olho que Deus tem, é ter o cabelo que Deus tem, a mão, o pé, o joelho, o cotovelo que Deus tem. Não, você é semelhante ao que Ele é. Jesus falou: Deus é Espírito, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é um ser espiritual. Então, olhando para o texto da palavra de Deus, essas afirmações vão trazendo luz e entendimento sobre o que nós encontramos em 1 Tessalonicenses 5:23. O texto de Paulo à igreja de Tessalônica, que vai ser projetado em 1, 2, 3. Esse era depois. Agora é 1 Tessalonicenses 5:23. Tem aí? 1 Tessalonicenses 5:23, esse é Filipenses. Não tem problema, eu vou ler o texto. Achou? Muito obrigado. 1 Tessalonicenses 5:23, o texto diz o quê? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E aí ele começa a falar, esse vos santifique em tudo aqui, irmãos, já é uma expressão de Paulo para o ser completo. Por isso que o texto tem um ponto e vírgula ali, para dar continuidade no raciocínio que o apóstolo Paulo está desenvolvendo. Ele está dizendo que o Deus de paz nos santifique em tudo. O que é nos santificar em tudo? É nos santificar no espírito, na alma e no corpo. Então ele vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós estamos fazendo uma conexão das verdades espirituais a respeito do homem. O homem não é apenas uma matéria. E outra, o homem não possui apenas corpo e alma, como alguns dicotomistas ensinam. Não. O homem, segundo o texto da palavra, e nós nos estribamos na palavra, ele é um ser tríplice, ele não é três homens, ele é um único homem, é como o mistério da Trindade, não são três deuses, é um único Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim é para o homem, ele é um único homem, para espírito, alma e corpo. Então nós confiamos na revelação da palavra de Deus. Agora nós precisamos fazer distinções, porque se a palavra de Deus diz que o homem tem espírito, alma e corpo, significa que alma e espírito não é a mesma coisa. E qual que é o problema, irmãos? É que muitas pessoas têm tentado fluir no espírito, no âmbito da alma, e você se torna apenas um homem almático, sentimental ou intelectual. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, Paulo está falando da transformação da alma. Paulo não está falando da transformação do espírito. Então nós não podemos fluir no espírito almaticamente. Nós só conseguimos fluir no espírito com a parte do espírito ativa. Então, se você quer fluir no espírito, não procure fluir pela intelectualidade. Não procure fluir pelo sentimentalismo. Nossa, eu acho que eu vou fluir, eu me arrepiei. Não é assim que flui. Você flui com quem de fato você é, com um homem interior que você é, com um homem espiritual que você é.
Não é com base no sentimento, é com base na verdade e na revelação da palavra de Deus. Eu sou um homem espiritual. Aleluia. Eu sou um homem espiritual. Você é um homem espiritual. Agora, esse texto que o Johnny me antecipou, se ele quiser voltar de Filipenses, ele vai revelar que o espírito do homem é eterno, que não morre. E ele vai revelar o valor que o apóstolo Paulo dá para o eu interior. Porque quando o homem está morto na sepultura, o espírito dele continua a viver. Porque essa é a parte do homem que não morre. Dá uma cutucada no irmão e fala: o espírito está vivo aí, irmão? Olha aí para Filipenses 23 e 24. Filipenses capítulo 1, 23 e 24. Estou cercado pelos dois lados, Paulo diz. O lado daqui e o lado de lá. Paulo está dizendo: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir para o lado de lá e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo deixa isso muito bem claro. Mas, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. Perceba que nas duas relações, Paulo está deixando claro que o eu é de fato quem ele é. Ele diz: pois partir para estar com Cristo ou permanecer entre os crentes, trata-se da mesma pessoa. A que parte não morre. Porque é o homem espiritual que existe eternamente. O corpo vai para a sepultura, mas o espírito continua vivo para se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Então Paulo está deixando claro que não está falando a respeito do corpo, porque o corpo não ia partir. Paulo está falando do homem interior, do homem espiritual que habita no corpo. Logo, irmãos, biblicamente falando, isso é verdade. Existe um ser espiritual morando dentro de você, querido. Você não é apenas lágrimas, você não é apenas sofrimento, você não é apenas enfermidade, você não é apenas desemprego, você não é apenas sofrer, você é um homem espiritual que vibra quando entra em contato com o Espírito de Deus. Há um homem interior e um homem exterior. Essa é a verdade da palavra de Deus. O homem exterior não é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é o homem interior. O homem interior sim é o eu verdadeiro. Por quê? Porque esse jamais perece. Esse jamais envelhece. Esse jamais adoece. Esse jamais morre. Não podem matar homens espirituais, amados. Este é o homem de verdade. Este é o homem de verdade. Eu vou pedir para o Johnny projetar para mim essa revelação de Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que mais uma vez vai trazer luz a respeito dessa diversidade entre alma e espírito. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o texto da palavra de Deus vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o que, irmãos? Alma e espírito. Encontrou aí, meu irmão? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Perceba, mais uma vez, a palavra de Deus vai usar distinção
para o ser almático e para o ser espiritual. A palavra de Deus é a única ferramenta apta para fazer separação ou divisão entre a alma e entre o espírito. Mas uma vez nós observamos que o homem possui um espírito. Agora, qual que é o problema? O problema é que o homem pecou. E o pecado afetou essas 3 esferas do homem. Quais são as 3 esferas? Espírito, alma. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Espírito, alma e corpo. Essas são as 3 esferas humanas. Essa é a tricotomia do homem. O homem é espírito, alma e corpo. Quando Adão caiu lá no jardim do Éden e pecou, o seu pecado afeta o homem no espírito, trazendo morte. O homem morreu espiritualmente. O seu pecado afeta o homem na alma, produzindo traumas, produzindo tormentos mentais, complexos, feridas emocionais. O seu pecado afeta o homem no corpo, com enfermidades, com morte prematura, com diversas maldições. Quando Adão peca, ele morre para Deus. Observe, irmão, isso é muito importante ser entendido, porque o texto diz que Deus proibiu Adão de comer daquele fruto, porque quando ele comesse, certamente ele morreria. E tem muita gente pensando que a morte de Adão é uma morte física. Não! Adão não morreu para o mundo, Adão morreu para Deus, irmãos. Porque quando o espírito do homem está morto, ele morre para Deus, ele morre para a sua relação, ele morre para a intimidade da qual ele veio. Então o texto diz que quando Adão pecou, ele morreu para Deus. E como ele morreu para Deus, todos os seus descendentes também morreram. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que pelo pecado de um e pela morte de um, todos foram alcançados. Adão morreu e com ele toda a raça humana morreu. Então é claro que no primeiro momento essa morte não é física, ela é uma morte espiritual. Ela começa a partir do homem espiritual que Adão é. Porque na Bíblia, morte não é aniquilação de existência. Está pensando que você vai morrer e a sua vida vai acabar? Está pensando que você vai cometer um suicídio e as coisas vão dar fim? Não, você vai viver bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Não há fim. Isso é apenas um ensaio, isso é apenas um teatro. A nossa vida é muito mais bela, é muito mais nobre, é muito mais excelente, é muito mais prazerosa. Então na Bíblia, morte não é aniquilação da existência, porque de fato os seres espirituais não morrem. Então qual é a primeira coisa que Deus precisa efetuar quando Adão morre no espírito? A regeneração. É por isso que o homem precisa nascer de novo. E é por isso que quando Jesus disse para Nicodemos, em verdade te digo, que se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O cara ficou doido, falou, como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer de novo? Jesus não estava falando do nascimento físico, irmãos. Jesus estava dizendo, Nicodemos, Adão pecou, e todos os descendentes de Adão também pecaram. Assim como o espírito de Adão morreu para Deus, você também é um homem morto. Se você não nascer de novo para Deus, você não pode fluir no espírito, Adão. É por isso que o homem precisa do novo nascimento espiritual. Agora, uma vez que nós fomos regenerados, e deixa eu perguntar, tem alguém regenerado aqui nessa noite? Tem alguém que nasceu de novo aqui nessa noite?
Você estava morto nas suas mazelas e nos seus pecados. Você estava perdido, indo direto para o inferno. E no meio da curva da sua vida promíscua, Jesus encontrou você. Oh, glória a Deus. Seres regenerados, seres que nasceram de novo. Essa é a declaração da palavra de Deus. Mas e agora? Nós nascemos de novo, fomos regenerados. Qual é a vontade de Deus agora? É voltar ao padrão original. Assim como Deus guiava Adão pelo seu espírito, uma vez que o espírito do homem que estava morto e agora em Cristo está vivo, voltou-se ao patamar original. Deus quer nos guiar novamente pelo Espírito. Deus quer fazer que nem fazia com Adão, Ele quer fazer com você também, amado. Ele quer te orientar pela vida espiritual, pelo homem espiritual que você é. Percebe por que eu preciso dar uma volta para chegar até aqui? Para você entender esse princípio, você não é só esse rostinho bonito que você tem. Você não é só esse gelzinho no cabelo. Você é muito mais bonito do que isso. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Regenerado, restaurado, nascido de novo e apto para se relacionar com o Deus que é Espírito. Para se relacionar, sabe, meu irmão, nosso contato com Deus estava cortado, estava danificado. Eu não sei se você tem essa impressão, mas aqui nesse exato momento estão passando diversas ondas. Ondas de celulares, ondas de sinal wireless, Wi-Fi, ondas de Bluetooth. Aqui está passando ondas de rádio, rádio comunitária, rádio pirata. Aqui está passando ondas de aviões, comunicações aéreas. E o que eu preciso para conectar? Eu preciso de um dispositivo. Mas se o dispositivo não estiver funcionando, não há conexão. Se você ligar o dispositivo e ele não funcionar, você não capta nenhum sinal. Deixa eu falar para você. Deus é poderoso, você é esse elemento comunicador, e dentro de você há um dispositivo chamado Espírito, e as ondas do mover do Espírito de Deus passam por aqui, e quando você conecta o homem interior que você é, você capta essa onda, e começa a se relacionar, navegar no fluir do Espírito de Deus. Aleluia! Eu estou falando com seres espirituais essa noite. Aleluia, eu estou falando com quem quer fluir no Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Então, olhando para todo esse trauma do pecado, o que nós encontramos é que o primeiro pecado do homem teve alguns aspectos. O primeiro aspecto foi o aspecto da incredulidade. Ele duvidou do que Deus disse. Deus disse, certamente morrerá. E o diabo disse assim, não vai morrer coisa nenhuma. E ele duvidou de Deus. O segundo aspecto foi o aspecto da independência. Ele acreditou que poderia viver sozinho. Ele até tentou se esconder para Deus nunca mais encontrá-lo. Vocês se lembram desse texto? Adão, onde está? Porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Deus perguntou para ele, quem te fez saber que estava nu? Quem te acusou da sua nudez? Quem revelou o seu pecado? Quem apontou os seus erros? Não foi Deus. Não foi Deus. Eu vou repetir isso aqui para ficar claro na mente de alguns crentes que ainda são traumatizados com o seu passado. O seu passado já foi coberto pelo poder do sangue de Jesus, irmão. Seu passado já foi perdoado, abandona esse passado. Quem te lembra desse passado miserável é o diabo. Quem te acusa das mazelas é Satanás. Mas Deus está te chamando de filho amado. Você é querido, você é precioso, você é amado do Pai.
E o terceiro aspecto do pecado, irmãos, é o que nós estamos inseridos, que é o andar no natural. Veja, 3 aspectos que o pecado promoveu no homem: incredulidade, independência e andar no natural. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagine como que Adão andava no Éden. Eu já disse aqui para alguns irmãos, eu estudo alguns teólogos doidos, e tem uns teólogos que dizem que Adão não andava. Adão flutuava. Porque como é que Adão poderia estar em todos os lugares de maneiras rápidas, instantâneas? Imagina a capacidade de Adão para poder dar nome a uma série de bichos, para cultivar o jardim, para cuidar, para zelar, para manter. Já cortou grama? Passou o dia no sol, se queimou todinho e não fez o serviço bem feito, não foi? Adão fazia tudo perfeitamente. Ele zelava, ele cuidava, ele alimentava os bichos, ele dava nome. Por quê? Porque Adão andava no sobrenatural. Mas o pecado trouxe Adão para o natural. E deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Não sei qual é a sua expectativa para andar diante de Deus, mas para andar com Deus não dá para andar na naturalidade. Para andar com Deus não dá para andar nos seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Se o médico diz para você que não tem jeito, você vai acreditar nele ou vai acreditar no Deus do sobrenatural? Você precisa andar no sobrenatural de Deus. Então, um dos problemas que o pecado trouxe para nós foi nos colocar para andar baixinho, pianinho, com medo, retraído, covardemente. Mas o Senhor enviou seu Filho para fazer o nosso espírito viver. E assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós que estávamos mortos e sepultados nos nossos pecados, recebemos vida e hoje vivemos no Espírito para fluir em Deus, amados. Então, fluir no Espírito, a expressão da nossa fé, depende de como nós encaramos essas realidades espirituais. Porque não pode uma matéria se relacionar com o Espírito. E não pode um Espírito se relacionar com matéria. Se você quer fluir no Espírito, você precisa a partir de hoje valorizar a parte interior do seu ser. Você precisa começar a trabalhar em quem de fato você é. Você precisa investir na sua espiritualidade. Você precisa andar com pessoas espirituais. Pessoas que falam com Deus. Sabe os caras doidão que falam com Deus? Que está andando e você pergunta: o que foi, irmão? Não, estou trocando ideia com o pai aqui. Você tem que andar com esses caras. Cara que fala em línguas. Cara que qualquer coisa cita um versículo bíblico. Porque está constantemente alimentando o homem interior que ele é. Constantemente está gerando e ruminando alimentos, nutrientes espirituais para fazer o homem espiritual que ele é prevalecer sobre o homem material que ele é. E o que tem prevalecido na sua vida? A quem mais você tem alimentado? Ao homem externo ou ao homem interno? Porque o mais forte será aquele que você mais alimenta naturalmente. É por isso que Paulo vai dizer que há uma guerra constante entre corpo e espírito. Em algumas traduções diz, espírito e carne estão brigando constantemente, irmãos. Porque um quer prevalecer ao outro, um quer ser superior ao outro. Pastor, como que eu me defino um homem espiritual? Quando você valoriza a parte espiritual do seu ser. Quando a parte espiritual do seu ser é mais forte ou fala mais alto do que a parte carnal do seu ser. Logo assim você se torna alguém espiritual. Então a expressão do nosso relacionamento com Deus e o fluir no Espírito depende da compreensão que temos dessa verdade.
Se nós não temos compreensão disso, aí não dá para fluir. Porque a gente fica tentando fluir na força do braço. A gente fica tentando fluir no nosso mecanismo. A gente fica tentando fluir nos nossos arranjos e ensaios. A gente sai de casa e já bola como que vai ser o esquema. E a gente fala, eu vou para lá e vou fazer tal, vou fazer A, vou fazer B e vou fazer C. Chega aqui e não acontece nada. Sabe por quê? Porque é o homem exterior quem está se manifestando. Mas quando nós ativamos o homem interior, a mulher interior que você é, irmão, você entra diante de Deus e as coisas começam a fluir de maneira tão poderosa. Quero saber quem vai pregar, quero saber quem vai cantar. Eu estou em sintonia, há um sinal passando aqui e a minha antena já está conectada, o meu espírito já está vinculado ao Espírito de Deus. Então, qual que é o grande problema da nossa vida cristã? É a falta de discernimento entre alma e espírito. Nós fazemos uma grande confusão na parte do nosso ser que se relaciona com Deus e na parte do nosso ser que se relaciona com pessoas e coisas. Quando você beija o seu cachorrinho, ai bebê, bonito, nossa como é lindo, não é o seu espírito, é a sua alma. Não é possível que você quer a mesma relação com Deus com a que você tem com o seu animal. Você leva ele para o pet shop, dá um banho, tosa ele, ele volta bonito, você fica encantado. A sua alma vibra, lógico. Essa é a parte das emoções, dos sentimentos. Essa é a parte dos 5 sentidos humanos. É a alma. Mas para falar com Deus, amado, abafa a alma e exalta o espírito, irmão. Para relacionar com Deus tem que ser no espírito, amado. E por quê? Porque João capítulo 4 e versículo 24 diz que Deus é espírito. Volta para mim lá, Johnny, por favor. João capítulo 4, versículo 24. O texto da palavra de Deus, obrigado meu irmão, 4 e 24 de João. Diz assim: Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, para se relacionar com a matéria, eu preciso ser matéria, corpo. Por isso que eu me relaciono com você. Mas, para relacionar com Deus, que é espírito, segundo João 4 e 24, eu preciso ser espírito. Não dá para se relacionar com Deus na matéria. Deus é espírito puro. Em Deus não há matéria, irmão. Ele é totalmente espírito. Veja, você está aqui adorando a quem? Aonde ele está? Você viu ele aqui hoje? Se você viu, eu vou expulsar, porque não dá para ver o espírito. Mas se você conectar o seu espírito, você sente ele movendo poderosamente aqui, amado. Então nós precisamos deixar algumas meninices de lado e voltar para a verdade central da palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus, irmão. Isso aqui é a verdade da palavra de Deus revelada para você. Deus é espírito e você é espírito para se relacionar com Ele. Então nós só podemos conhecer a Deus, amados, através do espírito. Não adianta querer conhecer a Deus com choro, com riso, com sentimento. Nós só conhecemos a Deus por meio do Espírito. Tudo na sua vida vai depender do seu ser espiritual. Pode acreditar no que o pastor está te falando. Se você quer ser alguém triunfante, se você quer ser alguém relevante, se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, se você, olha irmão, o que você quiser fazer de mais excelente, você precisa ser um ser espiritual. Por quê? Porque nós não precisamos ver Deus com os nossos olhos, nem ouvi-lo através dos nossos ouvidos. Nós precisamos detectá-lo através do nosso espírito. Eu não vi Deus, eu não ouvi Deus, mas eu senti Deus, então o seu espírito está conectado, amado. Agora, se você não viu, não ouviu, e não sentiu,
é bom você cuidar da parte interior do seu ser. É bom você cuidar do seu espírito, amado. Então, a maneira de fluir no espírito, e eu vou só citar aqui para a gente começar a orar aqui, eu tenho um tempo de oração com vocês. Primeiro, é por meio da compreensão que Deus é espírito. Diga comigo, Deus é espírito. Fala, e eu também sou um espírito. Então perceba, Deus é espírito, você é espírito, só podemos conhecer a Deus por meio da vida no espírito. Segundo pormenor que nós precisamos avaliar, é que o novo nascimento só ocorre no espírito. João capítulo 3, e versículo de número 6, diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito, sim ou não? O que nasce da carne é carne, olha lá o texto, mas o que nasce do Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, é o quê? É Espírito. Então o novo nascimento só pode ser um fato quando você nasce do Espírito, irmão. E quando Adão pecou, irmãos, ele entrou em um estado de morte, como eu disse para os irmãos, mas a morte dele foi espiritual, porque na verdade, o homem natural, ele tem espírito, mas o espírito dele está morto para as coisas de Deus, a antena dele está quebrada. É melhor essa linguagem, né? O homem natural que está lá fora e não conhece Deus, ele é carente de Deus, ele tem corpo, alma e espírito morto, ele não sabe, mas a Bíblia declara isso. Quando ele encontra com Jesus, Jesus faz ele nascer de novo. Nascer de novo aonde? Se ele está vivo. Nascer de novo no Espírito. O Espírito do cara que estava morto. Agora ele começa a receber vida da parte de Deus, amados. Então o homem sem Deus, ele tem o Espírito, mas ele tem um espírito morto para as coisas de Deus. Então aqui está a necessidade de nós nascermos de novo no Espírito, porque quem nasce na carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, irmãos. Terceiro ponto, vamos lá. Quantos têm vontade de conhecer coisas espirituais? Quantos têm vontade? Quantos têm vontade de ler a Bíblia e entender o que a Bíblia diz? Quantos têm vontade? Deixa eu falar uma coisa para você, só pode por meio do Espírito. Porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Lembra que seres espirituais se relacionam com seres espirituais? Se a palavra de Deus é Espírito e vida, e você lê a palavra de Deus sem o Espírito, você só lê um livro. E não adquire revelação e conhecimento. Mas quando você, que é um espírito, relaciona-se com a palavra, que é espírito e vida, aí você recebe revelações e conhecimentos profundos da parte de Deus. Segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14, o conhecimento espiritual só pode ser adquirido por meio da vida no Espírito. Paulo vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Escuta o que Paulo está dizendo. O homem natural, aquele homem caído, com o espírito morto, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele essas coisas são loucuras. Ele não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem de que forma, irmãos? Quer entender as coisas espirituais? Tenta compreendê-las com o homem interior que você é. Comece a ler a Bíblia dizendo, Espírito Santo, ativa o meu espírito, eu vou ler a tua palavra agora, e eu preciso compreender essa verdade. Espírito de Deus, eu acabei de ler, eu vou ruminar, enquanto eu vou ruminar, vai trazendo revelação dessa verdade espiritual para mim. A palavra de Deus se entende assim, irmão.
A palavra de Deus não se entende como se lê um gibi. A palavra de Deus não se entende como se lê uma revista, um livro. A palavra de Deus se entende em conexão de espírito com espírito. Quem ainda está comigo, diga amém. Diga eu estou. Irmãos, confesso que eu queria vir aqui hoje e pregar, rodopiar, pular, igual nós fizemos sexta e sábado. Mas Deus falou assim: ensina os irmãos. Ensina os irmãos. Eles precisam saber onde eles estão fluindo. Porque deixa eu te falar uma outra coisa que é verdade. Eu disse para você que seres espirituais se relacionam com seres espirituais. O que os demônios são? Os demônios são espírito. Se a sua antena, que tem relação com Deus, estiver quebrada, alguém vai ocupar o espaço. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é estar conectado com o Espírito de Deus, para que não haja interferência na nossa transmissão, Luan. Para que nenhum demônio, nenhum espírito maligno, que também é espírito, tente contactar o nosso espírito. Porque o nosso espírito já está vinculado a uma linha que não pode ser quebrada, rompida e nem encerrada em nome do Senhor Jesus. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus. Quer ver uma outra coisa clara na palavra de Deus? Está relacionada com o âmbito da adoração. Só pode ser feita no Espírito. A adoração verdadeira, não estou falando de música, não estou falando de cantar, e nem estou falando de tocar. Eu estou falando da adoração verdadeira. A adoração que Deus recebe. Porque tem gente pensando que Deus recebe bateria, que Deus recebe violão, que Deus recebe voz, entonação, agudo, grave, médio, grave. Deus recebe no Espírito. Lembra de João 4:24? O que o texto diz mesmo? Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem de que maneira? A adoração deve ser feita no Espírito, irmão. Adorar a Deus no Espírito é uma das formas de você fluir no Espírito. Deus é Espírito, portanto, deve ser adorado em Espírito, exaltado em Espírito. E se nós falharmos em perceber o nosso próprio Espírito, a nossa adoração poderá ser comprometida, irmão. Se eu não consigo entender que sou um ser espiritual, como que eu vou poder adorá-lo em espírito e em verdade, se eu nem sei que sou um ser espiritual? Se Deus recebe adoração em espírito e em verdade, se eu adoro só com voz, instrumento, sei lá o que, eu estou adorando, na verdade eu estou apresentando, mas se eu adoro em espírito, aí o Senhor está recebendo. Deixa eu falar uma coisa para você, o seu espírito sabe todas as notas, o seu espírito sabe tocar todos os instrumentos, o seu espírito sabe qual é a canção que agrada o coração de Deus. Então, pode adorá-lo em espírito, irmão. Porque quando nós não adoramos a Deus no espírito, o máximo que alcançamos é o nível da mente e da alma. As pessoas cantam, e como nós não estamos no espírito, a gente diz: que louvor legal, bacana. O pastor prega e alguém diz: que palavra da hora, hein? Tem umas coisas aí que faz sentido. Mas quando nós estamos no Espírito, irmão, é totalmente diferente. É muito mais profundo o negócio. É mais prazeroso. É mais satisfatório. Não é um peso estar aqui. Não é vergonha estar aqui. Não é atraso de vida estar aqui. Quando nós estamos no Espírito, nós sentimos que estamos ganhando, que estamos progredindo, que estamos crescendo, que estamos avançando, que estamos multiplicando, que estamos adorando ao Pai em verdade, em verdade, em verdade. Uma outra percepção que nós podemos ter da palavra de Deus
é que nós devemos orar no Espírito. Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O modelo mais poderoso de oração é aquele que é feito no Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, falando a respeito dos dons espirituais e da oração em outra língua, olha o que o apóstolo Paulo diz: se eu orar em outra língua, então quem é que ora? O meu espírito ora. No versículo de número 15, 1 Coríntios 14, 15, ele diz: então orarei com o Espírito. Paulo está falando da oração profunda, Paulo está falando da oração com intimidade, Paulo está falando da oração que rompe os parâmetros da mente. Nós não podemos orar apenas com base nos estudos, nós não podemos orar apenas com base no conhecimento, nós precisamos orar com o homem espiritual, nós precisamos orar com o sobrenatural, irmãos. Então pode acreditar, existe um tipo de oração que é feita no nível do Espírito. É aquela que você ora em uma outra língua, porque é o Espírito quem ora. A sua mente, o seu ser almático, fica perturbado, porque não sabe o que o seu ser espiritual está falando com Deus, amado. Porque quem ora em outra língua fala com Deus, é o homem espiritual que edifica a si mesmo por meio dessa relação espiritual. Estou terminando. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Nos exorta a andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você tem uma maneira de caminhar, e essa maneira é no Espírito, irmão. Você está encharcado de tanto ouvir essa palavra hoje? Você precisa sair daqui sabendo quem você é hoje. Eu sou um ser espiritual, que tem uma alma e que habita num corpo. Eu sou um ser espiritual, que foi criado à imagem e semelhança do Deus que é Espírito. Eu sou um ser espiritual que ando em Espírito. Eu sou um ser espiritual que adoro em Espírito. Eu sou um ser espiritual que oro no Espírito. Eu sou um ser espiritual que compreendo os mistérios da palavra que Jesus disse, que oculta dos sábios e entendidos, mas revela ao simples e humilde, porque eu leio essa palavra na dimensão do Espírito. Ela é Espírito e ela é vida para a minha vida e o meu espírito. Vou terminar lendo Romanos, capítulo 1, e versículo 9. Não há outra maneira de servirmos a Deus, senão por meio do Espírito. Não há outra forma. Você pode achar que a minha camisa agrada a Deus. Não agrada. Você pode achar que o meu sapato agrada a Deus. Não agrada. Você pode achar que o seu relógio agrada a Deus. Não agrada, mano. Por isso não fica preocupado com que roupa você vai pôr para vir para cá. Só coloca uma roupa e vem. Não venha nu. Pastor, eu posso usar. Pastor, eu posso vestir. Pastor, eu posso ir. Você acha que Deus está ligando para isso? Que tem que pôr a saia lá embaixo, que tem que pôr a gravata lá em cima, que se não for terno, Deus não fala. Outro dia eu fui numa igreja que só podia pregar se usasse gravata branca. Falei, estou frito, nem gravata eu estou usando, e muito menos branca eu tenho. Lascou. Então tem gente acreditando que Deus se move na dimensão das vestimentas, dos usos e costumes. Deus se move na direção do Espírito, irmão. Você só pode servir a Deus no seu espírito. Romanos 1:9 diz: pois Deus, a quem sirvo onde? Na calça? No sapato? Na camisa? Aonde é que Paulo serve esse Deus? No seu
Fala, eu sirvo a Deus no meu espírito. Fala, eu adoro a Deus no meu espírito. Fala, eu fluo no espírito no meu espírito. Fala, eu leio a palavra no meu espírito. Fala, eu oro no meu espírito. Fala, eu vivo por meio do Espírito de Deus, que entrou em contato com o meu espírito morto e gerou vida para que eu pudesse viver interiormente. Aonde estão aqueles que são seres espirituais? Vamos fluir, irmãos. Vamos fluir, irmãos.